Bacana, estamos de volta aqui no fechamento do nosso Farol de Limeira edição desta sexta-feira. Mais uma vez recebo meu companheiro e amigo Antônio Cláudio Bontorim. Bontorim, bem-vindo aqui. Obrigado, Beto. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira. Estamos sextando novamente, né? Primeira semana aí um pouco mais tranquila, sem a correria do primeiro turno, né? Começando hoje, como você disse no seu editorial, o horário eleitoral gratuito, agora um pouco menor, né? 10 minutos à noite para presidente da República e 10 minutos para governador de estado, onde houver segundo turno, né? E com 5 minutos, tempo igual para todos os candidatos, né? Que é o correto. Nós sabemos que é o correto, mas a legislação eleitoral é muito estranha nesse sentido, que não dá direito aos partidos que não têm representatividade o horário eleitoral gratuito na televisão e nem a propaganda. Então fica uma situação terrível, né? Ela é desproporcional em termos de representatividade. Eu até acredito que o percentual é interessante para você levar em consideração tudo isso, mas na hora da eleição, realmente, você privar partidos do horário eleitoral não deixa de ser um absurdo, né? Um exemplo agora é o PTB, que perdeu o fundo eleitoral e perdeu a propaganda eleitoral gratuita, porque de 12 deputados que tinha, conseguiu apenas um. Cláudio, é isso que eu ia te falar, 5 minutos para cada um. E hoje eu estava ouvindo no rádio, a propaganda de rádio também será na mesma proporção? Mesma proporção. Tá. 5 minutos, ela começa com o candidato vencedor, no caso do Lula, e a segunda parte com o candidato perdedor, e ela vai fazendo uma alternância. E agora, diferente do primeiro turno, por exemplo, ela é completa, onde há os 2 turnos e onde haverá o segundo turno para governador também, ela é completa, ela não vai escalonar presidentes na terças, quintas e sábados, e nem governadores segunda, quartas e sextas. Tá. Ou seja, vai ser direto para os 2 cargos. Deixa eu te falar uma outra coisa, o que me chamou a atenção hoje, na primeira propaganda eleitoral no rádio que eu ouvi, aliás, uma longa propaganda, sei lá, acho que deve ter dado uns 30 segundos. Eu já vi participação de apoiadores, né? De um lado, não ouvi do outro ainda, mas obviamente deve ocorrer. Fica liberado para, por exemplo, hoje eu ouvi um influenciador de internet declarando o seu voto e consumiu quase todo o tempo da propaganda eleitoral. Quer dizer que não necessariamente o candidato deve participar disso, né, Cláudio? Não, agora o influenciador também pode participar, é uma opinião, né? Tá. Os apoios podem dar o seu testemunho, né? Na campanha eleitoral, apenas fica restrito àquela situação de usar... isso o Bolsonaro está sendo exemplo porque ele está usando direto, né? Órgãos públicos, dependências de órgãos públicos para fazer campanha, isso é proibido. Mas não tem mais a proibição de participação de testemunhal de outras pessoas que não sejam os próprios candidatos. Acredito que eles vão usar isso para tentar alavancar votos, mas também eles vão aparecer, né? Mesmo porque, se você levar em consideração no rádio e na televisão, 5 minutos direto é muito tempo. É muito tempo, é uma eternidade, Bom, para quem tem o que falar, até que o tempo é justo. Para quem não tem, aí é muito tempo, é difícil. Deixa eu te pedir uma outra opinião. Hoje me parece que sai no final da tarde também a primeira rodada de pesquisas do Instituto Datafolha. Isso, pelo menos é o que foi anunciado já na segunda-feira. Estão sequenciando as pesquisas, né, como do IPEC, do Quest e do Poder Data. Todos praticamente foram na mesma proporção de votos, né, de cada um dos candidatos. Está se repetindo o que se desenhou nas pesquisas de primeiro turno. Muitos dessas pesquisas
dessas 3 que aconteceram, os institutos dizem que já estão com os votos dos candidatos derrotados, dos apoiadores. Por quê? Porque essa quantidade de votos que o Bolsonaro teve a mais do que as pesquisas mostraram, né, até a eleição, já eram votos de dissidentes da Simone e do Ciro Gomes. As pesquisas trabalham com matemática, matemática é uma ciência exata. O grande problema, Beto, que a gente está percebendo nessa questão toda, não é nem o erro nas pesquisas, eu não vejo assim como erro, mas é a falta de um censo atualizado, de um censo demográfico atualizado que dê condições de você levantar o seu próprio universo na condição de trabalhar a representatividade dentro de uma pesquisa de opinião. Isso já foi comentado também. Só para complementar, eu acho que os institutos estão corretos em continuar fazendo, porque se eles param de fazer, eles assumem uma culpa que talvez não seja deles, ou talvez seja do método, sei lá, né? Eles assumem uma culpa e aí eles se tornam realmente não muito confiáveis, né? É interessante que eles continuem fazendo, vamos ver aqui como que vai dar, com 2 candidatos talvez consiga um resultado mais efetivo, mas é isso, Beto, acho que a gente já fez o comentário nesse sentido. Só para acrescentar, o que dá para perceber agora são os recortes, né? Cada vez mais essas pesquisas trazem recortes e não apenas a intenção de voto, essa estratificação que dá margem, claro, que para muitos comentários. Bom, fechamento da edição da Tribuna de Limeira, tenho quase que certeza que falaremos de eleições também. Sim, com certeza, ela traz os números aqui de Limeira, né, dos candidatos de Limeira. Também traz a informação da inelegibilidade do candidato e ex-prefeito cassado Silvio Félix. E, mais uma vez, a gente vai novamente bater na questão da vacinação contra a pólio, porque é importante e as pessoas estão relegando isso a segundo plano, não pode acontecer. E nós estamos tendo uma notícia que surgiu agora pela manhã, de que nós já temos registrado no Brasil o primeiro caso de poliomielite em território nacional. Não se foi comentado onde, na localidade, nada, mas parece que nós já temos um caso de poliomielite registrado aqui no Brasil. Que coisa, uma doença que estava praticamente erradicada, né, Cláudio? Está erradicada, né? Assim como o sarampo, né? Pois é, tá bom. Cláudio, então é isso aí. Amanhã, então, não perca nos pontos de distribuição, bancas, padarias, mais uma edição física da Tribuna de Limeira e também pela internet, a versão digital, né, Cláudio? Exatamente, Beto. Perfeito. Cláudio, bom final de semana, até segunda. Bom final de semana para todos, até segunda-feira. E esse final de semana, fraquinho de futebol, né? Fraquinho de futebol. Bom, agora o campeonato já foi também, né, Cláudio? Vai fazer o quê?